capítulo 13 do primeiro livro do profeta Samuel, diz assim: Havia já Saul reinado 1 ano e estava em seu segundo ano depois de ter sido proclamado rei sobre Israel. E logo foram escolhidos 3.000 homens de Israel. 2.000 estavam com Saul em Micmas e no monte de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim, e enviou o restante do povo, cada um para suas casas. E Jonatas feriu a guarnição dos filisteus que havia em Gibeá, e ouviram sobre isso os filisteus. E fez Saul tocar as trombetas por toda a terra, dizendo: Ouçam os hebreus. E todo Israel ouviu o que se dizia: Saul feriu a guarnição dos filisteus. E Israel também veio a ser odioso aos filisteus. E se ajuntou o povo junto a Saul em Gilgal. Então os filisteus se ajuntaram para guerrear com Israel, 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e o povo em grande multidão, como a areia que está à beira do mar, e subiram e assentaram acampamento em Micmas, ao oriente de Bet-Aven. Mas os homens de Israel estavam angustiados, porque o povo estava em apuros, e escondeu-se o povo em cavernas, em espinhais, em penhascos, em fortificações e em cisternas. E alguns dos hebreus passaram do Jordão à terra de Gade e de Gileade. E Saul estava ainda em Gilgal, e todo o povo ia atrás dele, tremendo. E ele esperou 7 dias, conforme o prazo que Samuel havia determinado. Mas Samuel não vinha a Gilgal, e o povo se dispersava. Então disse Saul: Trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E aconteceu que, tendo acabado ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel estava vindo, e Saul saiu para o receber e saudar. Então Samuel disse: O que tens feito? E Saul respondeu: Vendo eu que o povo se ia de mim, e que tu não vinhas no prazo dos dias, e que os filisteus estavam ajuntando em Micmas, disse eu: Os filisteus descerão agora contra mim em Gilgal, e eu não busquei o favor do Senhor. Esforcei-me, pois, e ofereci holocausto. Então Samuel disse a Saul: Loucamente procedeste, não guardando o mandamento do Senhor teu Deus, que ele tinha te ordenado. Porque o Senhor agora teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Mas agora o teu reino não subsistirá. O Senhor já tem buscado para si um homem segundo o seu coração, ao qual o Senhor já ordenou que seja capitão sobre o seu povo, porquanto tu não guardaste o que o Senhor te determinou. E levantando-se Samuel, subiu de Gilgal e a Gibeá de Benjamim. E Saul contou o povo que estava junto com ele, como uns 600 homens. E Saul, pois, e Jonatas, seu filho, e o povo que com ele se achava, ficaram em Gibeá de Benjamim. Mas os filisteus estavam acampados em Micmas. E saíram em correria do acampamento dos filisteus 3 esquadrões. Um esquadrão se foi pelo caminho de Ofra, para a terra de Sual. O outro esquadrão partiu para Bet-Oron, e o terceiro esquadrão partiu para a região do termo que olha para o vale de Zeboim, para o deserto. Em toda a terra de Israel não se achava um só ferido, porque os filisteus haviam dito: para que os hebreus não façam espada ou lança. Por isso todos os de Israel desciam aos filisteus, cada qual para afiar a sua foice e sua enxada, o seu machado ou a sua aguilhada.
Tinham, porém, limas para quando se embotavam as suas enxadas, ou as forquilhas de 3 dentes, ou os machados, e para consertar as aguilhadas. E aconteceu que no dia da batalha não se achou nem espada, nem lança na mão de alguém de todo o povo que estava com Saul e com Jonatas, mas somente as tinham Saul e Jonatas, seu filho. E a guarnição dos filisteus saiu ao desfileiro de Micmas. O capítulo 13 do livro do profeta Samuel vai falar sobre a guerra contra os filisteus. Samuel anuncia o juízo a Saul quando Saul ele tem um coração obstinado. E o que é um coração obstinado? É um coração que não ouve a voz de Deus. Saul, ele estava guardando Samuel para fazer os holocaustos, porém Samuel não chegava. Então ele se afligiu e ele mesmo quis fazer o holocausto. Porém, ele sabia que somente o sacerdote poderia fazer o holocausto. Ele sabia que Samuel, ele era o sacerdote escolhido por Deus, mas ele preferiu a desobediência. E toda desobediência a Deus gera um grande preço. Toda desobediência a Deus gera grandes aflições. E Saul, ele não tinha dimensão disso. Mas quando Samuel, ele se aproxima e observa o que Saul tinha feito, ele diz que Saul, ele agiu loucamente. Porque a guerra contra os filisteus não era para ser guerreada pelo povo de Israel, mas Deus daria vitória para eles. E a vitória que Deus daria a eles era através da vida de Samuel, através da obediência. Então Samuel, ele se levanta, ele fala a Saul o juízo de Deus. E fala também que o Senhor já preparou alguém segundo o seu coração. Que o Senhor já tinha ordenado um capitão sobre o povo de Israel. Porque Saul, ele não guardou o que o Senhor determinou. E isso tudo para que nós possamos aprender, e o exército de Saul aprendeu, que a reverência ao Senhor, ela é poderosa. Quando nós esperamos no Senhor, o Senhor tem resposta. Quando nós aguardamos no Senhor, o Senhor, ele faz, porque não há nada impossível para o nosso Deus. Não há guerra que o Senhor não possa vencer. Não há batalha que o Senhor não esteja na nossa frente para guerrear. E diante desse juízo, o exército de Saul, ele se encontra perante os filisteus, os seus inimigos, sem armamento. Imagine o povo de Deus, escolhido do Senhor. Eles vão batalhar, mas estão desarmados. Quantas guerras eles tinham vencido? E diante daquele cenário, observem que o comportamento, ele designa o nosso caminho. E o comportamento de Saul perante as ordenanças do Senhor foi um comportamento negativo.
E pela desobediência, eles ficam desarmados perante os inimigos. O que essa palavra vem trazer para nós é que nós precisamos confiar no Senhor. É que nós precisamos obedecer a sua palavra. Que nós precisamos ouvir a voz do Senhor, ter reverência, saber como se colocar, saber quando se posicionar, ouvir o direcionamento do Senhor e agradar o seu coração. Que essa palavra possa transbordar na sua vida, na sua casa e na sua família. E que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.